Primeiro dia da semana, onde podemos mais uma vez ter a comunhão na palavra, onde o Senhor pode muito falar conosco. Oremos ao Senhor. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos por essa oportunidade de podermos estar mais uma vez na tua presença. Perdoa nossos pecados, perdoa nossas falhas. Senhor, nos oferecemos como sacrifício vivo, santo e agradável a Ti. Encha-nos, Senhor, da Tua palavra, encha-nos do Teu conhecimento, do Teu saber, para que não pecamos contra Ti, nem pequemos contra a Tua palavra. Guarda a igreja, guarda as famílias, aqueles que não puderam estar presentes no dia de hoje, que a Tua mão, a Tua graça os alcance nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Graças a Deus. Quem está alegre diz amém. Amém. Não obstante o número em que nós estamos, mas nós damos graças ao Senhor pela oportunidade de nós podermos desfrutarmos da palavra de Deus. Como diz a palavra, o lugar onde estiverem 2 ou 3 reunidos em nome do Senhor, ali está no meio deles. Sabemos da ausência de muitos irmãos e também não sabemos de alguns o porquê de não estarem aqui presentes, mas ainda assim nós queremos desfrutarmos da palavra e do nome do Senhor nesta manhã. Abra a tua Bíblia no capítulo 16 de Mateus, no seu versículo 13 até o versículo 19. O nosso tema desta manhã insere-se naquilo que é a igreja como a noiva de Cristo. Amém? A igreja como a noiva de Cristo. O que nós temos de percepção noiva? Amém? A palavra noiva. Mateus capítulo 16, no seu versículo 13 até o versículo 19. Portanto, o Senhor, falávamos aqui sobre o aspecto da noiva. A noiva é alguém que está comprometida. Amém? A noiva quer dizer alguém que está comprometida ao seu futuro marido. Logo, o seu procedimento deve estar em torno ao seu futuro marido. Tem que preparar para o futuro casamento. Logo, ela está comprometida. Então, já não se procede de qualquer maneira, porque essa noiva está comprometida ao seu futuro marido. A igreja apresenta-se como a noiva de Cristo. Quer dizer, a igreja está comprometida a um único noivo, que é o futuro marido, que é Cristo Jesus. Logo, esse futuro marido, como acontece, Paulo pega essa ilustração para a nossa vida humana. Há uma necessidade que o noivo invista na sua noiva. O noivo cuide da noiva. O noivo preste mais atenção, faça acompanhamento à noiva. E deve dar também de comer para que a noiva fique fortalecida. A noiva tem uma responsabilidade que normalmente atazana aqui, aspas, a vida das mulheres quando estão na fase para o matrimônio, é a preocupação relativamente ao vestido de noiva. Não é? Que o vestido de noivo tem que servir, que tem que ser aquele vestido de noivo do sonho. Então, para isso, há necessidade de melhorar, costurar. Então leva aquele tempo. O vestido de noivo é a maior preocupação da noiva. Logo, a igreja tem uma maior preocupação como sendo a noiva de Cristo, que é bordar as vestes, preparar o vestido para o encontro com Cristo Jesus, que é o casamento que vai durar eternamente. Aleluia. O Antigo Testamento apresenta que Deus, na sua relação com o povo,
que era considerado ali como a noiva, o povo de Israel, a nação israelita, aleluia, que era a noiva. Mas no Novo Testamento nós podemos ver isso mais abrangente, que mostra aqui a igreja do Senhor, como a noiva de Cristo. Quer dizer, a igreja, ela incorpora todos os cristãos, tanto do Antigo, aqueles que creram no Senhor, desde o Antigo até ao Novo Testamento. É a família de Deus. Aleluia! Por isso a igreja é a família de Deus. Capítulo 16 de Mateus, versículo 13, diz o seguinte: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? Isto é uma questão de obra e de vida. Aleluia! E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Quer dizer, o povo seguia Jesus, o povo andava com Jesus, andava onde quer que Jesus fosse, mas não sabiam quem era Jesus para eles. Já imaginou? Você não conhece o teu noivo. Atualmente há algumas esposas que quando nos perguntam como é que se chama o seu marido, seu noivo, qual é o nome do seu noivo ou do seu marido, nome completo, não sei. Só sabe o primeiro nome, ou o último nome, ou o nome do meio, mas o nome completo não sabe. Os discípulos, ou seja, a multidão que seguia a Jesus, porque ele multiplicava os pães, porque ele multiplicava o peixe, porque ele curava, porque ele libertava, não sabiam de fato quem Jesus era para eles. Eles até confundiam que Jesus poderia ser Elias, aquele que clamou fogo de cima para baixo. Poderia ser João Batista, a voz que clama no deserto, aquele que batizou, aquele que foi precursor para que Jesus viesse a essa terra, para que Jesus começasse seu ministério nessa terra. Não, ele é um dos profetas que há de vir, quer dizer, aquele que é a boca de Deus, aquele que pode falar por Deus. Para você, quem é Jesus? Para mim, para nós, quem Jesus é para nós? Aleluia. Nós aqui podemos ler e ter uma compreensão rápida, mas naquele momento não era assim tão fácil compreender quem de fato Jesus era. E às vezes na nossa experiência cotidiana acontece. Nós temos uma figura diferente, uma apreciação diferente de Jesus. Jesus, na minha experiência, pode ser aquele que é o pão da vida. Na minha experiência, pode ser aquele que me libertou das garras de Satanás. Aquele que me curou daquela doença. Versículo 15. Mas vos, continuou ele, quem dizes que eu sou? Respondeu Simão. Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A palavra o Cristo significa ungido de Deus. Cristo quer dizer ungido de Deus, o enviado de Deus para nós, o habilitado de Deus, alguém que foi preparado para nos livrar, para nos libertar. Quer dizer, através de Adão, o pecado entrou e havia necessidade de que alguém sem pecado livrasse os que estavam em pecado. E essa pessoa foi Jesus Cristo. Por isso é que Romanos capítulo 8, versículo 3 diz, ele veio em semelhança de carne pecaminosa, mas contudo sem pecado. Ele tinha a semelhança de carne pecaminosa, mas não tinha pecado. Aleluia. E foi acusado, foi zombado, foi criticado, porque ele sentava com os pecadores, mas não observaram. Ele não tinha pecado. Jesus não tinha pecado.
Ele se fez pecador por nós. Quer dizer, ele esteve entre nós para poder nos libertar do pecado. Por isso Paulo fala aqui, fiz-me do grego para poder ganhar os gregos. Fiz-me do judeu para poder ganhar os judeus. Aleluia. Não é que ele era grego, mas ele precisava fazer-se para ganhar. Jesus, ele veio em semelhança de carne pecaminosa, mas sem pecado. Versículo 17. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado é Simão Bar-Jonas. Ou seja, ali ainda nós vimos a questão de o Cristo, que é ungido de Deus. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aqui, Filho de Deus vivo está relacionado com o próprio Deus. Os 4 evangelhos apresentam Jesus Cristo em 4 formas, em 4 aspectos. Primeiro aspecto, Mateus mostra Jesus como rei, aleluia. Ele é o rei do reino dos céus. E também, do outro lado, Lucas apresenta, ou seja, Marcos apresenta Jesus como um servo, aquele que veio para nos servir, aquele que está disponível para lavar os nossos pés. Lucas mostra que Jesus, ele é um homem perfeito, é alguém que tem toda a perfeição. E João mostra que ele é o Filho de Deus, ele é o próprio Deus. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então Jesus é o próprio Deus, ele é o Filho do Deus vivo, quer dizer, ele é o próprio Deus. Louvado seja o Senhor. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado, que significa feliz e bendito. Aleluia! Bem-aventurado és Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está nos céus que te revelou. Amém? Então a revelação não vem da terra, não vem da vontade da carne e nem do sangue. A revelação vem do alto. O que é a revelação? A revelação é algo que nós não conseguimos ver. Por exemplo, os irmãos estão ali sentados já faz tempo, antes de eu vir para frente. O problema é que eu tinha algo sobre meus olhos e não conseguia ver. Amém? Após ter retirado essa folha que me impedia ver, eu consigo ver. Amém? O que é isso? Chama-se revelação. Revelação é você ver aquilo que Deus já havia estabelecido, já havia colocado. E ganhar a revelação. Então o Senhor fala, não foi carne e sangue que te revelaram. Não foi o homem, não foi a vontade do homem que te revelou. Homem algum vai te revelar acerca da igreja. Nós às vezes ficamos à procura. Qual é a verdadeira igreja? Afinal de contas. Né? Há tantas ali, né? Umas fazendo isto, outras fazendo aquilo. Mas qual é a verdadeira igreja? A palavra igreja está no singular, que quer dizer eclesia, os chamados para fora do mundo, para fora de todas as práticas malignas, para dentro de Deus. Amém? Nós somos a igreja de Deus. Por quê? Porque nós cremos em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, fomos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse coletivo, ou esse ajuntamento de pessoas que passaram por esse processo que acabamos de dizer, são a igreja de Deus aqui na terra. Louvado seja o Senhor. Amém? Então não temos duas igrejas, não. Quando a Bíblia se refere das igrejas, está se referindo a uma região, por exemplo, uma província ou um país que tem muitas cidades. As igrejas de Angola, aleluia, significa dizer que em Angola não temos apenas uma cidade onde os cristãos estão aglomerados, ou seja, onde se congregam, mas existem várias cidades onde os cristãos podem se congregar. Então, as epístolas foram escritas
para as cidades. São as igrejas as igrejas que estavam nas respectivas cidades. 17. Ou seja, 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Aqui está no singular, não é? A igreja é apenas uma, mas ela tem uma expressão local e isso fica no plural. Dar-te-ei a chave do rei, ou seja, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quer dizer que a morte não prevalece contra a igreja edificada. Amém? A morte foi o último inimigo que Jesus Cristo na cruz derrotou. Amém? Foi a morte. O último inimigo que Jesus derrotou na cruz foi a morte. Por isso, hoje, mesmo sendo cristão, a morte física para nós significa um lucro. Amém? O cristão quando morre hoje, ele não se perde. Amém? Não. Ele volta para o Pai. Aleluia. Ele vai para o céu de Abraão. Ele vai para o descanso. Porque o dano da segunda morte não tem eficácia sobre ele. Porque nós já morremos. E a primeira morte que nós tivemos foi a morte pelo batismo com Cristo Jesus. Nós morremos com Cristo e nós ressuscitamos com Cristo. Então, o dano da segunda morte não tem eficácia sobre nós. Dar-te-ei a chave do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Esta é a chave do reino. Aleluia. É o nome do Senhor, é a palavra do Senhor. Louvado seja o Senhor. Que nós ligamos aqui, a nossa concordância com o nosso sim, fica assim para lá. O nosso não, fica também não para cá, para a terra. Louvado seja o Senhor. Vamos mudar aqui para o livro de Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5, no seu versículo 22 e 33. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Amém? Assim como nós somos submissos a Cristo, então Paulo aqui está a dizer às mulheres em Éfeso: sejam submissas aos vossos maridos. O próprio Paulo está a pegar a experiência humana de que a submissão que a mulher tem para com o marido, Deus que não conseguimos ver, segundo as Escrituras, nós devemos, cabe a nós, amém? A submissão para Cristo, devemos nos submeter a Cristo. Nós, na qualidade de noiva, amém? Devemos nos submeter a Cristo. Apesar que na prática, às vezes, é difícil na nossa vida humana, não é? É mais fácil hoje o homem se submeter à mulher do que a mulher se submeter ao homem. É mais fácil a mulher amar o homem do que a mulher se submeter ao marido. Tem sido isso muitas vezes em nossos lares. É ao contrário, não é normal, amém? Não é normal. Porque a ordem é, a mulher se submete ao marido e o marido ame a mulher. Mas hoje tem sido o contrário. É mais fácil, se o homem não tiver a ocupar a posição correta que Cristo delegou no lar, ele vai se submeter mais à mulher e a mulher toma a autoridade do homem e se submete ao marido, quer dizer, a mulher ama o marido e o homem se submete à mulher. Isso não é a ordem divina. A ordem divina é a mulher se submeter ao marido e o marido amando a esposa. Louvado seja o Senhor. Versículo 22. Isso é para compreendermos, vou explicando aos poucos. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça
da igreja, sendo Ele mesmo o Salvador do corpo. Aleluia. Não quero aqui entrar em muito detalhe sobre a vida familiar, mas quero puxar um pouco daquilo que é o exemplo que Paulo aqui busca para apresentar como a igreja, sendo a noiva, futura esposa de Cristo, deve se comportar, deve se posicionar. Ela deve saber que em casa tem um cabeça, e esse cabeça chama-se o marido. Amém? Quem é o cabeça de casa? Na tua casa, as esposas, aqui, as irmãs esposas. Quem é o cabeça da tua casa? As irmãs não querem falar. Quem é o cabeça? Ali no áudio não consegue se ouvir, no vídeo não consegue se ouvir. Parece que não tem ninguém. Parece que só tem homem. Estávamos a falar para homens. Quem é o cabeça de casa? Não, os irmãos não falam. As irmãs é que têm que falar. Quem é o cabeça de casa? É o marido. Ou não é? Aleluia. Então, se nós invertemos a ordem, significa dizer a autoridade, a bênção de Deus para aquele lá começa a entrar em situação complicada. Você chega naquela casa, quando a mulher chega naquela casa, ordem, tal. É o marido se posicionar para ali, é o filho se posicionar para ali. Ordem entrou naquela casa. O comandante chegou naquela casa. Aleluia. O marido é o cabeça da casa e da mulher. Amém? Não só da casa, da mulher. O marido é o cabeça da mulher. Se você inverter essa ordem, a bênção de Deus não derrama para a sua casa. Não derrama. Por isso é que Paulo está dizendo que é necessário, amém? Que a mulher perceba que também Cristo é o cabeça da igreja. Assim como o homem é o cabeça da mulher. Quando quer tomar alguma atitude, quando quer tomar alguma decisão sobre alguma situação, irmã, mulher, amém? Primeira coisa, você tem que consultar o seu marido. Tem que consultar o seu marido. Porque ele é o cabeça. Ele é que decide as coisas. Você é uma auxiliadora para que haja a decisão ou haja a conciliação dos objetivos ou dos assuntos ali traçados. Mas quando a mulher se posiciona em resolver os assuntos, ela em decidir as coisas. Já decidi. Pronto, acabou. Mas assunto que eu estou até a contar hoje, acerca daquele negócio que, sabe que eu te falei na semana passada, também já decidi. Chega no outro dia, olha, relativamente à compra daquele carro, já decidi que vamos comprar o vermelho. Aleluia. Isso não é a ordem, não. Isso é desordem dentro de casa. E Deus não derrama bênção e entra briga no meio, discussão. Amém? Sucessivas discussões, porque a mulher não se posiciona como tal. Amém? Então a mulher tem que tomar a sua posição. Qual é a tua posição? De submeter. Não é que não vai falar, amém? Mas leva o assunto ao marido. Louvado seja o Senhor. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo. Aleluia. A mulher seja sujeita em tudo, submissas ao seu marido. Paulo quer dizer que há algumas mulheres, elas não eram submissas aos maridos em tudo. Eram apenas em alguma parte submissa. Se submetiam apenas até uma determinada fase. Tipo assim, escolhiam os assuntos. Esse assunto aqui vou me submeter, mas essa daqui não. Não pode. Amém? A Bíblia diz,
elas devem ser submissas em tudo. Não adianta escolher que não, eu quanto a esse assunto aqui vou me submeter, mas aquele outro assunto, não. Não, amém? É submissa em tudo. Quer dizer, a igreja, ela se submete a Cristo em tudo. Não é apenas, não nos submetemos apenas em 50% ou numa fase, mas a igreja se submete a Cristo em tudo. Glória a Deus. Rapidamente, versículo 25. Maridos, amai. Isto aqui é o primeiro item do amor e fé. Aleluia. Marido, amai. Aqui, a fé quer dizer aquele movimento que nosso coração faz, não é? Vai, pum, pum. Você dá, você recebe. No lar, a nossa relação amém, com Cristo deve haver aquele movimento do coração, cujo movimento é pum, pum, não é? Pum, pum. Que é o amor. É você dar e em troca você recebe. Quando nós damos nosso amor a Cristo, Ele também nos dá algo. Quando nós amamos a Cristo, Ele também demonstra o nosso amor. Porque Ele nos amou primeiro, aleluia. Então o amor é dar. No nosso lar, marido, amém? Marido. Se você não amar, você não tem o retorno. Você não ama, amém? Então não tem retorno. Às vezes o marido quer coisas, sobretudo questões íntimas, não é? O marido quer, mas ele não preparou para tal, não preparou a mulher para tal, então não consegue receber aquilo que ele quer. Não só isso, ele quer a submissão, mas querendo a submissão, ele não ama, não faz para que haja a submissão. Então, primeiro elemento é você exercitar em dar. Tem que dar o amor, aleluia. Quando você dá o amor, você recebe em troca a fé, amém? Você dá, você recebe. Que é pum, pum, não é? Pum, pum. Você dá, você recebe. Louvado seja o Senhor. Portanto, essa harmonia dentro do lar gera a ordem espiritual dentro da casa. Resultado, a harmonia, a alegria, a desfrute, as bênçãos de Deus se derramam sobre nós. Louvado seja o Senhor. Quantos homens têm dificuldade de amar as suas esposas? Levanta a mão. Graças a Deus, não temos. Todos nós estamos a amar as nossas esposas. É verdade? Aleluia. Glória a Deus. Para que a santificasse, versículo 26. Para que a santificasse, essa é a responsabilidade do homem, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Então, o homem tem a responsabilidade de santificar, de purificar por meio da palavra, de tratar bem da sua mulher, amém? Purificar com a água da palavra, trazer palavra, trazer comida, amém? Prover, prepará-la, como se diz, a gíria diz isso, não é? Ao lado ou por detrás de um homem, de um grande homem, tem uma grande mulher. Bem, isso não é bíblico, amém? Não está escrito na Bíblia. Mas o homem tem a responsabilidade de purificar, de santificar a mulher. O que nós recebemos da palavra aqui, devemos contagiar as nossas mulheres, as nossas esposas em casa. O homem deve levar palavra em casa, deve levar a purificação em casa, na sua mulher. A mulher tem que estar pura, por meio daquilo que você recebe do Senhor. Assim como Cristo faz com a igreja. Purifica a sua noiva, que somos nós.
Quantos pecados nós temos tido diariamente, segundo após segundo? O que Cristo faz de nós? Ele nos perdoa, Ele nos purifica com o seu sangue, Ele nos lava e nos torna puro. Então o homem tem a responsabilidade de purificar a sua mulher, a mente da sua mulher. Tem que purificar, tem que santificar, aleluia, para que tenha uma mente pura. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Estamos a dizer no seu versículo 26 ainda, né? Para que lavai de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. É isso que Cristo quer nos apresentar. Futuramente, Ele quer nos apresentar como, amém? Puxa, é obra das minhas mãos. Ele quer nos fazer exibir perante o mundo, perante os principais potestades. Ele quer nos apresentar. Puxa, foi possível trabalhar nessa minha noiva, na igreja, aleluia. Nós queremos ter esse orgulho. O maior orgulho do homem é ver a sua mulher ali andando pela rua, as pessoas olhando e dizer, sim senhor. O esposo dessa senhora, sim senhor, trabalhou, amém? Já aconteceu isso consigo? As pessoas olham para sua esposa, sim senhor. Quando olham para a esposa, lembram-se de quem? Do marido. Amém? Quando o mundo olha para a igreja, aqueles atentam a Cristo. Quando eles olham para a igreja e não encontram o trabalhar de Deus no seio da igreja, não encontram a imagem de Cristo no seio da igreja, eles reprovam. Por isso é que os homens nos julgam pelas nossas obras, pelo nosso procedimento. Eles encontram uma abertura em nós. Nós andamos de qualquer maneira. Pecamos de qualquer maneira. Sentamos na onda dos escarnecedores. A nossa linguagem fala muitos palavrões, muitas ofensas. Nós maldizemos muito as pessoas. Nós criticamos muitas pessoas. Ofendemos. Nós falamos mal dos outros. A nossa boca só fala coisas que não edificam. Nós somos os primeiros nas discotecas. Somos os primeiros ali nos caminhos tortuosos. Somos os primeiros quando um aperto, corremos logo nas casas escuras. Somos os primeiros que quando as coisas não estão a andar bem, esquecemos de Deus. Somos as primeiras pessoas. E quando o mundo nos olha, ele consegue nos reprovar. Ele não vê a marca de Cristo em nós. Não consegue ver, né, o procedimento de Cristo em nós. Mas quando eles conseguem ver, como aconteceu com Pedro, Jesus indo para Golgota, aquela humilde serva olharam para Pedro, olharam para os discípulos. Não, eles são alguns deles. Você é um deles. Pedro, não sou. Não, você é um deles. Porque ele mostrava ser um deles. Nós podemos mostrar ser de Cristo quando nós vivemos e cumprimos a palavra do Senhor. Louvado seja o Senhor. Por que nós não largamos algumas práticas malignas, até prática maligna? Cristão ainda vive em práticas escuras, de tradição, de feitiçaria. Uns ainda vivem em práticas de magia, mas tem a Bíblia ainda, confessa Jesus, acredita mais nas coisas que são tradicionais, nas coisas que são do mundo das trevas, né? Por que nós ainda acreditamos nessas coisas? Porque nos falta fé, nos falta conhecer aquele que é poderoso, aquele que está dentro de nós, que é maior do que aquele que está no mundo. Como o irmão Braulio aqui orientando, aqui, moderando aqui o nosso culto, não é? Satanás tem poder
mas não tem todo o poder. Ele tem poder de fazer muitas coisas, mas Deus é maior, aleluia. Deus é maior que tudo. Se nós cremos, as coisas vão acontecer. Nós estamos muito usando a nossa vida cristã. As coisas em nossa vida, muita mudança não acontece até hoje. Continuamos a ser as mesmas pessoas, nas mesmas práticas antigas. Muitos retiros, muitos jejuns, oração. Já oraram por nós, já intercederam várias vezes por nós, já houve imposição de mão a nosso respeito, mas a nossa vida não muda. Os nossos maus caminhos não mudam, continuamos as mesmas pessoas. Alguma coisa tem que acontecer conosco. Aleluia. Deus tenha misericórdia de nós. Por isso, devemos deixar as coisas das trevas, como fala Paulo aí em Colossenses. Ou seja, 28. Assim também os maridos devem amar a sua própria mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Isso quer dizer, a igreja é produzida ou produzida mediante ao amor que nós damos. Em casa, a esposa ou a família sadia, alegre, pura, amém? Só vai acontecer se o marido se dedicar. Se o marido não se dedicar à família, essa família vai ser uma família sempre triste. Aparentemente, podem enganar, não é? Aquela imagem, estão juntos aí, família feliz. Não tem felicidade lá no meio, porque não há o trabalhar no interior. Não oram junto, não desfrutam junto da palavra de Deus. Não há alegria naquele lar. É o que Cristo quer fazer. Se Ele ama, então Ele cuida. Cristo nos ama e Ele cuida do nosso lar. Ele cuida da sua igreja, porque Ele ama a igreja. O cabeça de casa, se ele ama a família, se ele ama a esposa, então cuida, amém? Quem ama, cuida, amém? Cuida. Não é só de palavra, como diz a irmã Sofia, não é? Se tu me amas, demonstra na prática. Não me traga aqui muita teoria, né? Muita teoria não faz nada. Mas nós, se de fato amamos a nossa casa, amamos a nossa esposa, amamos a nossa família, devemos cuidar. Assim como Cristo cuida. Porque se alguém ama o seu próprio corpo, o que faz? Cuida. Se o marido é o cabeça do corpo, então ele deve cuidar do corpo. Porque a nenhum momento deixarás o teu corpo sair de qualquer maneira para a rua. Ou não? Deves prestar atenção no seu corpo, no que vestir, amém? No que calçar, deve prestar atenção. Então Cristo faz isso conosco. Nós devemos cuidar daquilo que é o nosso corpo, que é a nossa família. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá a sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Quer dizer, Paulo está a dizer que não há interveniente nesse processo. O homem deixa pai e mãe e se une ao seu, ou seja, a mulher deixa pai e mãe, se une ao seu marido e se tornam ambos uma só carne. Assim como Cristo deixou o seu trono, deixou a sua glória, aleluia, e ele veio se unindo com a igreja. Se tornaram apenas uma só pessoa. O Espírito Santo entrou em nós, amém? Quando cremos em Jesus Cristo como Senhor Salvador, o Espírito Santo mesclou-se com o nosso espírito humano e passamos a ser uma só pessoa. Louvado seja o Senhor. É como tivéssemos misturar café com leite. Depois de termos misturado, conseguimos separar o leite do café? É assim que aconteceu a nossa união com Cristo. Quando nós cremos no Senhor Jesus como Senhor e Salvador, houve uma mescla entre nós e Cristo Jesus. E consoante o tempo, nós passamos a ser parecidos, né? Com nossos parceiros, não é verdade? Consoante o tempo, o coabitar, alguém olha para ti assim, puxa, você é parecido com teu marido. Marido, você é parecido com
com a tua esposa, começa a vir alguns traços, não é? Houve uma mescla. Nós passamos a ser parecidos com Cristo nas ações, no que nós falamos, no que nós pensamos. Começamos a ter a mente de Cristo. Quer dizer, Deus vai se dispensando cada dia mais a nós e passamos a ser assim como Ele é. Louvado seja o Senhor. 33. Não obstante vós, cada um de per si, também ame a própria esposa, como a si mesmo, e a esposa respeite o marido. O homem deve amar a sua esposa. Nós, os homens, devemos amar as nossas esposas. Amar não é fácil. Não é só de boca para fora. Amar é suportar. Amar é aguentar nos momentos difíceis. No momento em que você tinha que explodir, você não vai explodir. Porque o amor tem que ter controle, tem que ter autocontrole, tem que ter domínio próprio. Aleluia. O amor não arde em ciúme. O amor é longânimo. É benigno, aleluia. A mulher deve respeitar o seu marido. Não desrespeite o seu marido. Tem várias formas de você desrespeitar o seu marido. O marido diz, mulher, não vamos por esse caminho. Você diz, não, eu vou, e ponto final. Eu na minha casa já era assim, eu nasci assim, cresci assim, e quando eu decido uma coisa tem que ser assim. Isso é outra ordem. A ordem que Cristo colocou é, mulher, respeitar o seu marido. Se quisermos ter uma igreja saudável, deve ter esse ajustamento mútuo nos nossos lares. Porque senão, daqui a pouco o casal chegou aqui para a reunião da igreja com grandes problemas. A mulher não respeitou o marido em casa. E o homem não amou ela em casa. E ambos chegaram aqui na reunião. Resultado, nem se olham para cá. Já vieram ferver. Em alguns casos até o parceiro nem aceita ir para a reunião. Fica em casa. Então nós devemos melhorar isso. Amém, irmãos? Devemos melhorar isso. Se não melhorarmos isso, isso vai se refletir nos nossos filhos. Os filhos vão se tornar desobedientes. Porque em casa o casal não tem harmonia. Não tem harmonia. Quando não tem harmonia, não tem cumplicidade, os filhos parece que não estão a notar. Parece que não estão a dar por conta. Mas eles estão a dar por conta do procedimento dos pais em casa. Resultado, eles espelham, eles praticam aquilo que eles estão a ver. Por isso, um dos maiores legados de um pai, amém? Não é apenas as questões financeiras, dinheiro, carro, casas, não é apenas isso. Um dos grandes legados que o pai deixa para os seus filhos é a sua conduta, a sua reputação. Amém? Quem foi teu pai? O que teu pai te ensinou? Você fica. Então, pais, aleluia. A maior herança que podemos deixar para os nossos filhos é a nossa reputação. É o que nós somos, o nosso andar, o nosso dia a dia. Louvado seja o Senhor. Livro de Salmos 45, versículo 13, diz que a filha do rei no interior do palácio, não é? Ela lá no interior do palácio, ela vai bordando as suas vestes para se apresentar perante o rei. A igreja está numa fase de preparo para a volta de Jesus. A segunda volta do Senhor vai coincidir com o bordar das vestes, que é o nosso ato de justiça, praticado por nós. Eu devo mudar, amém? Eu devo mudar.
não devo continuar a ser a mesma pessoa. Porque quanto mais eu demore para mudar o meu caráter, a minha personalidade, mais Cristo demora. Porque Ele é longânimo para com todos, até que cheguemos ao arrependimento. Segundo Pedro. Cristo só demora porque alguns de nós ainda não nos arrependemos cabalmente. E alguns ainda não vieram para Cristo. E os que já estão em Cristo ainda não se arrependeram completamente. Não mudaram completamente. Continuamos a ser as mesmas pessoas. Que o mundo olha assim para nós, duvida que Cristo está em nós. E uma das pessoas que pode testificar se nós somos mesmo de verdade de Cristo ou não, é o nosso parceiro. O nosso parceiro ou a nossa parceira pode decidir, pode dizer se nós de fato somos mesmo de Cristo ou não. Quando você vem aqui para pregar, ou quando vai para compartilhar, ou quando vai dizer às pessoas, vai pregar às pessoas, será que a tua esposa pode andar contigo, ou teu esposo pode andar contigo e testificar o que você fala é mesmo aquilo que você vive? O nosso medidor é o nosso cônjuge. O nosso cônjuge são os nossos medidores espiritual da nossa fé em Cristo Jesus. Nos conhecem melhor. Sabem quem nós somos. Podemos até enganar os irmãos, mas os nossos cônjuges nos conhecem perfeitamente. Sabem perfeitamente como é que nós somos. Aqui na reunião podemos até mudar de capa, mas nos nossos lares, aleluia, nos conhecem perfeitamente. Aí você pode dizer, não, mas eu sou solteiro, graças a Deus sou solteiro ainda. Não, os teus pais te conhecem muito bem. Teus pais te conhecem muito bem. Você pode enganar todos os irmãos, mas os teus pais em casa conhecem-te muitíssimo bem. Aleluia. Muitíssimo bem. Os pais conhecem-te muitíssimo bem. Aí você tenta fazer alguma coisa ali e tal. O pai sabe que está mentindo. Não é essa a realidade dessa pessoa. Por isso, no derramamento do Espírito Santo em Pentecostes, o Senhor derramou sobre todos os jovens. Derramou sobre todos. Para que os jovens profetizem. Aleluia. Falem do Senhor. Mas o seu testemunho deve vir a partir dos seus pais. Amém? E passar para toda a igreja. Então, não queremos ter jovens que andam de qualquer maneira nas noites, depois vêm partir o pão. Não é? Anda de qualquer maneira, na droga, na bebedeira, na prostituição, depois vem partir o pão, depois vem servir ao Senhor. É você trazer o fogo estranho para dentro da igreja. Amém? E não nos ajuda, não. Você mesmo não te ajuda. Não consegues ter progresso. A Bíblia fala, água mole em pedra dura. Não é? Segundo o que nós vemos, ele o Senhor lava a igreja por lavar, ele purifica por meio da água. Como diz o ditado aqui, entre parênteses, não é? Água mole em pedra dura. Bate, 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 até que fura. Então, por mais que o nosso procedimento ainda não seja aquele adequado, não estou aqui a querer te encorajar a permanecer no erro, não. Mas estou a querer mostrar que Cristo é a esperança da nossa mudança. Água mole, água da palavra, se permanecermos na palavra, se permanecermos na presença de Deus, com a vinda frequente da água da palavra, amém? Quanto mais a palavra, mais água, o nosso coração vai mudar. Pedra dura, né? Pedra dura, tanto a água bater, um dia vai furar o coração. Por mais duro que seja nosso coração, não gosta de perdoar, não gosta de amar, não gosta de se submeter, não gosta de nada. Isso não representa Cristo em nós. Mas se permaneceres na igreja, ainda que alguém te diga, vai embora da igreja, você não vai, amém? Bom, não vai. Isso é seu próximo aí. Se me dizer, vai embora, eu não vou.
Olha só o seu próximo. Se alguém me dizer, vai embora da igreja, eu não vou. Aleluia. Se alguém te disser, vai embora da igreja, não vai. Larga a vida cristã, não larga. Amém? Não larga a vida cristã. Vai para o mundo, não vá para o mundo. Não estou a te encorajar a não deixar, mas pelo contrário, estou a intensificar a você deixar. Ainda que você não foi completamente trabalhado pela vida de Deus, não deixou aqueles erros ainda, não saia da direção certa de receber a palavra do Senhor. Porque a tua libertação, a tua cura, o teu milagre não vai acontecer lá no mundo. Vai acontecer você permanecendo na presença de Deus. A água vai bater, ainda que teu coração for duro, mas um dia vai penetrar essa água da palavra. E haverá mudança sobre você. Haverá arrependimento sobre você. E haverá uma salvação para toda a tua casa. Louvado seja o Senhor. Amém? Deus nos abençoe. E que essa palavra traga benefício sobre nós. E que a igreja se posicione como essa noiva de Cristo. Como guerreira, que luta, que ama, e que guarda os outros irmãos em amor. Louvado seja o Senhor. Amém? Portanto, vamos compartilhar a palavra.